Sejam bem-vindos ao E2, a nossa convidada do Panorâmica de hoje. Há muito que se tem destacado no jornalismo televisivo português, sendo uma das jornalistas mais premiadas. Licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, iniciou a sua carreira em 1987 na Antena 1. Depois passou pela Rádio Comercial, tendo depois entrado na TVI. Mais tarde foi para a RTP e em 2000 ingressa definitivamente na TVI, coordenou o mega processo Casa Pia e a grande reportagem da TVI durante alguns anos e depois deixou a coordenação da grande reportagem, mas manteve-se e mantém-se como grande repórter da TVI. É ainda professora aqui na Escola Superior de Comunicação Social desde 2007. Temos connosco Ana Leal. Olá, Ana. Muito obrigado desde já por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada eu também. A primeira pergunta que eu lhe faço é que a Ana Leal é conhecida por ter um estilo incisivo, duro até. E ora faz investigações de casos políticos e de corrupção e denúncia. Ora então conta a história de uma pessoa, né, que consegue emocionar uma audiência. Aquilo que eu lhe pergunto é se há aqui um equilíbrio que quer manter entre esses dois estilos ou se prefere um só desses estilos? Não, é mesmo para manter a minha sanidade mental, diria desta forma. Eu preciso, obviamente que para além de adorar aquilo que faço e adorar registros completamente diferentes, não é? Contar a história de vida de pessoas, mas também depois poder investigar os casos de corrupção, os casos que se tornam mais mediáticos do nosso país, para além de adorar fazer esses registros diferentes, também tem a ver com esse equilíbrio que eu preciso para me manter, não direi viva, mas para sobreviver. Porquê? Isto tudo implica um desgaste muito grande. Não sei se as pessoas têm essa noção, mas quem faz a investigação e quem agarra casos que envolvem o poder, primeiros ministros e pessoas ligadas à política, obviamente que isso tem implicações. E a pressão é grande, nunca escondi, e portanto eu preciso depois de agarrar num registro completamente diferente, quase para recuperar, para sentir me reerguer. Que afinal há um lado bom no meio de tudo, não é? Acima de tudo preciso mesmo de mudar de registro para, de alguma forma, conseguir o tal equilíbrio, novamente, porque isto implica um desgasto muito grande, desde a altura em que estou a realizar as reportagens até o momento em que são emitidas e o day after. Eu lembro-me de casos em que, por exemplo, o Freeport foi um ano da minha vida em que, na altura, não nos podemos esquecer, estava a ser investigado o Primeiro-Ministro de Portugal. E foi um ano da minha vida em que não fiz mais nenhuma outra notícia, a não ser o caso Freeport. O caso Casa Pia foram 2 anos da minha vida em que eu não me lembro de ter feito outra notícia que não fosse investigação sobre o caso Casa Pia. E que depois largou precisamente por causa da pressão, segundo aquilo que depois veio dizer. Isso não é verdade. Jamais largaria alguma das minhas investigações pela pressão que pudesse eventualmente estar a ser exercida sobre mim. Não, atenção, não é pela pressão que lhe fizeram, pela pressão emocional, talvez, no caso. Eu também tive uma gravidez pelo meio, meu filho Afonso nasceu durante esse tempo de investigação, em que eu trabalhava, para ter uma ideia, às vezes nem dormia. E obviamente que isto tem que se repercutir depois fisicamente e de facto depois tive inclusive um tempo de baixa para conseguir recuperar fisicamente esse desgaste que também acontece, não é só o desgaste que nós temos de nos sentirmos cansados psicologicamente, há um desgaste físico e eu de facto senti essa necessidade de parar durante uns tempos. E, portanto, isso também acontece quando estamos muito envolvidos e durante muito tempo. Como eu lhe digo, 2 anos é muito tempo, 1 ano só a fazer Freeport também, em que nós passamos a viver só aquela realidade no sentido de que queremos ser as melhores, queremos dar exclusivos e, portanto, a nossa vida passa quase a ser vivida em função disso. Em função do trabalho. Em função do trabalho. Já que pegou, por exemplo, também no caso Casa Pia ou até no Freeport, foram casos bastante mediáticos, talvez dos mais mediáticos. Acha que o seu trabalho jornalístico teve influência nas decisões judiciais? É assim, depende dos casos. Obviamente que, por exemplo, em relação ao caso Casa Pia, houve condenações, pessoas que estiveram a cumprir e que ainda cumprem
penas de prisão. Houve alturas em que a investigação jornalística trouxe provas que foram importantes para a investigação criminal, digamos assim. Não lhe sei responder se isso influenciou ou não as decisões daquele coletivo. Agora, não é por acaso que eu, por exemplo, sou ouvida em muitos dos casos mediáticos. Eu costumo ser ouvida em tribunal. Portanto, acredito que as minhas investigações também são importantes para a parte da investigação criminal. A Ana Leal já recebeu ameaças, ou seja, tanto dos processos mediáticos, de pessoas ou de entidades, certo? As ameaças podem ser feitas de várias formas. Várias formas, sim. E deixe-me dizer-lhe que, se calhar, as que já tive todo o tipo de ameaças, já tive inclusivamente para ser afastada da TVI por causa disso. É público, mas deixe-me dizer-lhe que às vezes não são essas as que me intimidam, digamos assim, mais. Fico muito mais preocupada, por exemplo, quando isso envolve o meu filho. Tenho um filho com 12 anos e isso é, como imagina, a minha grande fragilidade. E, portanto, isso preocupa muito mais do que propriamente as ameaças, no sentido de, às vezes, basta um telefonema de alguém importante a ligar e basta ter uma direção de informação que possa ceder a essa pressão. Isso nunca aconteceu, obviamente, mas basta ter uma direção, de facto, que possa ceder para que a minha vida, e são já 30 anos de jornalismo, desapareça assim, num ápice. O que é também muito injusto, porque eu tenho uma carreira de 30 anos já de profissão, em que já dei muito, já fui repórter de guerra, e sei que tenho que provar, e costumo dizer isto aos meus alunos, que todos os dias temos que provar, e eu sinto essa pressão de ter que provar todos os dias, mas acima de tudo de não poder falhar, porque tenho essa noção também de que no dia em que falhar, que vou estar sozinha. E que esses 30 anos de jornalismo que podem desaparecer assim, sem eu perceber sequer porquê, como e porquê. Mas como é que consegue gerir essas emoções? Falou, por exemplo... Tenho uma boa estrutura, tenho mesmo. Eu costumo dizer que tenho mau feitio. E costuma-me acontecer uma coisa que eu sei explicar como é que isto acontece, que é quando eu estou mesmo lá embaixo, porque não é assim tão difícil ir lá abaixo várias vezes ao longo da minha vida. Eu acho que ainda fico com mais força para me reerguer. E isso tem acontecido. Há 2 anos estive também a público, 2 meses em casa, e podia ser despedida. E eu acho que quando regressei, ainda regressei com mais vontade de fazer mais e melhor. E encaro todas as reportagens que faço como se fosse a última reportagem da minha vida, o que quer dizer também que a minha dedicação é total e absoluta. Lá está, é como eu estava a dizer, é como se fosse a última reportagem que fiz em vida. E o medo está aí às vezes ou nem por isso? Eu não sou nenhuma super mulher e claro que sim. Principalmente quando se mexe em casos, não só como a Casa Pia, mas também como a questão do ex-primeiro-ministro, não é? Aí não é medo, aí eu sinto que tenho que cumprir a minha obrigação. Depois quis comprar a TVI, não é? Através da PT, por exemplo. Aí não consigo utilizar a palavra medo. Medo utilizo quando, por exemplo, estiver em cenários de guerra. Isso tenho medo, e é bom que se tenha medo, porque significa também que os jornalistas têm que ser responsável no terreno e saber quais são os seus limites. E eu aprendi muito. A primeira vez que eu estive num cenário de guerra tinha 20 anos. Portanto, fui aprendendo que não é só correr, que não vale tudo para se correr atrás da notícia. Nos casos que referiu, não é medo, eu acho que isso faz parte, é quase como uma obrigação de um jornalista que é investigar, independentemente de quem seja. Se é o primeiro-ministro, se é uma pessoa com menos importância, essa obrigação está implícita e eu costumo dizer que
no dia em que eu sentir que já não é por aí, nesse dia deixo de ser jornalista. E sente que, por exemplo, pessoas como o Carlos Enes e a Manuela Moura Guedes fazem falta neste momento ao jornalismo de investigação? Fazem falta. Eu acho inacreditável o que fizeram com a Manuela Moura Guedes, porque, de facto, eu acho que o país inteiro assistiu ao que se passou. A Manuela está afastada estes anos todos e acho incrível. Outra coisa que é, a própria classe não é solidária. Não é solidária. E acho que a Manuela foi completamente abandonada e acho que é uma vergonha que tenha sido pelos motivos que foram. O Carlos Enes, eu costumava dizer aos meus alunos que estão a ver o Watergate. O Carlos Enes personificava precisamente o Watergate. Ele vivia em função da profissão, da investigação, era o verdadeiro Watergate. E, portanto, obviamente que tenho muita pena que tenham... Foi um privilégio trabalhar com a Manuela e com o Carlos Enes. Trabalhei nos grandes processos mediáticos, trabalhei tendo a Manuela como editora e o Carlos Enes fazendo parte da minha equipa, e tenho pena porque cada vez mais, e basta pensarmos o que é que se faz de investigação em Portugal, em termos de jornais, em termos de televisão, e cada vez se faz menos investigação em Portugal. Há pouco falou também na questão da TVI, que é público, não é? As questões que houve entre a Ana Leal e a TVI, e a própria TVI tem vindo a sofrer mudanças profundas na redação, provavelmente antes de 2010, mas a seguir a essa mudança de direção de informação, a partir de 2010 principalmente. A TVI é hoje uma melhor redação, depois dessas mudanças? As mudanças refere-se a mudanças de direção, com o Sérgio Figueiredo? Antes, ou seja, em 2010 ou 2011, quando foi o José Alberto Carvalho e a Judite Sousa, em que supostamente os índices de audiência da TVI estavam a cair, havia também, qual a palavra, talvez o trauma, entre aspas, daquilo que se tinha passado com o jornal de sexta-feira e etc. E, portanto, se a partir de 2010... Olha, o que eu tenho pena, digo-lhe muito sinceramente, é que em nenhuma dessas direções exista um formato como havia o jornal de sexta-feira. Isso tenho pena, porque ao contrário do que muitas pessoas disseram e continuam a dizer, e o Luís acabou de falar em trauma, como se houvesse um jornal que perseguisse alguém, no caso, o então Primeiro-Ministro, José Sócrates, e é muito essa ideia que é passada. E eu acho muito triste e lamento que hoje em dia não exista de facto um jornal em que se investigasse de facto e aprofundadamente determinados temas. Tal como o jornal de e esse jornal, eu tive o privilégio de trabalhar nesse jornal, para esse jornal e com as pessoas que estavam ligadas a esse jornal, e de facto eu costumo dizer que foram tempos muito felizes da minha vida. Ana Leal também é professora de jornalismo há já alguns anos, e uma vez que cada universidade tem o seu plano de estudos, acha que o ensino do jornalismo devia ser uniformizado? De que forma? Ou seja, havendo um plano, pelo menos geral, para cada faculdade no que toca ao jornalismo. Porque é essa, muitas das vezes, uma das críticas que é feita. Há investigadores que dizem que não, porque cada faculdade tem o seu plano, mas depois vão buscar os exemplos de outros cursos, como Direito e Medicinas, em que o plano acaba por ser geral. Eu acho que, genericamente, que o formato deve ser o que existe, que é cada universidade, cada faculdade ter o seu próprio plano, o seu próprio programa, porque isso também vai diferenciar as escolhas e a oferta que existe para candidatos a futuros jornalistas, neste caso. E acho que não é por acaso que, por exemplo, esta escola, a ESC, se diferencia precisamente no panorama nacional, digamos assim, do resto das faculdades que também lecionam e que têm a licenciatura de jornalismo. Tem que haver essa diferenciação e isso tem que ter a ver com opções
individuais por parte de cada uma das universidades. E a Ana Leal também é conhecida por ter uma boa relação com os seus alunos. Se, por exemplo... Adoro dar aulas. Costumo dizer que é mesmo, nem sei se neste momento se é a minha primeira ou a segunda paixão, que é o ser jornalista no terreno e o estar aqui a dar aulas. Tornou-se mesmo quase um vício e é muito, muito interessante termos esse privilégio, de facto, porque é um privilégio de podermos, eu costumo dizer, o que eu digo não são leis, não vem nos livros, não são regras impostas, eu aponto-vos caminhos para vocês depois, um dia, escolherem o vosso próprio caminho, a vossa identidade, porque acho que é muito importante. Portanto, nem falo em conselhos, falo em apontar apenas caminhos, depois cada um irá encontrar o seu caminho. E, por exemplo, quando se cruza com eles numa redação, sente que está ali um bocadinho de si nos alunos? Sabe o que é que me dá mesmo gozo, digamos assim, quando os repórteres de imagem vêm ter comigo e dizem-me assim: Ana, já sei que tens aí os teus ex-alunos. Isto é o máximo, porquê? Porque tem a ver com, lá está, acreditarmos que estamos a passar bons conhecimentos. E quando eles se referem a estas situações, tem a ver com eles sabem o que querem quando chegam aqui. Sabem perfeitamente o que é que querem. Portanto, não estão ali no papel de estagiários à espera que o repórter de imagem comece a trabalhar sem ter indicações, porque estão ainda a aprender. E eles dizem-me sempre: já percebi que são teus alunos. Isto é o melhor feedback que posso ter. Sim, mas também poderá haver o caso, se, por exemplo, um estagiário calhar com o Júlio Barulho, não é, por exemplo, e se calhar ficar intimidado e dizer, não, se calhar o Júlio Barulho é que sabe, então ele que faça os planos que quiser, não é? Sabe que mesmo com os séniores, está a falar de um repórter de imagem sénior, com quem eu trabalho muito. E dos melhores, se é que dos melhores, dos com quem eu costumo trabalhar, tenho o privilégio de trabalhar com o Júlio, e é um trabalho de equipa, portanto é perfeitamente normal que o jornalista, e eles já sabem também o meu mau feitio, entre aspas, que é, eu sou muito controladora, e portanto, mas também, obviamente, que tenho que lhes dar liberdade para poderem eles criar, porque estamos a falar de criar. E os meus alunos também, eu costumo dizer-lhes isso, é importante eles saberem o que querem quando estão no terreno. E portanto, é normal e natural que isso seja passado também ao repórter de imagem. E qual é a fronteira do sensacionalismo na grande reportagem televisiva? Até que ponto enfatizar, utilizar o discurso, como a música, determinados planos de imagem? Isso é tão subjetivo. Eu costumo também dizer que eu estou sempre muito bem com a minha consciência. Isso para mim é o mais importante. E os tais limites têm a ver com isso, com a minha consciência. Digo muitas vezes isto. Tenho os meus alunos, se ouvirem esta entrevista, já estão a sorrir, porque sabem que eu utilizo, costumo dizer, o meu fantasminha, que é o Miguel Coroadinha, que é o advogado da TVI, que costuma acompanhar as minhas reportagens mais polémicas, e eu costumo dizer ao Miguel, perguntar ao Miguel, que é: posso, no sentido jurídico, fazer isto? Posso. Mas antes de eu ir ter com o Miguel, faço isto sistematicamente, que é: pergunto a mim própria se devo fazer isto. Ou seja, nada tem a ver com a parte jurídica, com a parte legal, mas sim com aquilo que eu acho que devo ou não devo fazer. Ou seja, com os valores que eu defendo, os valores que eu defendo, a minha cabeça, no sentido de, lá está, de ficar depois com a consciência tranquila. Exatamente, de acordar todos os dias e pensar: não fiz nada que me envergonhasse. E isso tem a ver com os tais limites que acabou de referir. Os tais limites entre o que é o sensacionalismo, o que é que não é. Eu acredito que faço um bom trabalho, sério, rigoroso, e outra das preocupações que prova essa mesma preocupação, no fundo, que eu tenho, que é o melhor feedback que eu posso ter no fim de uma reportagem, é que as pessoas que confiaram em mim e que participaram na reportagem, que se tenham sentido confortáveis com aquilo que viram e que no dia a seguir ou na própria noite, geralmente acontece na própria noite, é muito bom quando dizem: obrigado, Ana, adorámos a reportagem. Isso para mim é muito importante, porque significa, lá está, que eu respeitei, significa que as decisões que eu tomei, em termos editoriais e não só,
foram as corretas, porque as pessoas gostaram daquilo que viram. Mas irão sempre haver críticas. Eu lembro, por exemplo, Eu devo ser das pessoas que tanto dizem bem como também dizem muito mal. Sim. Já aprendi a viver com isso, com as críticas. Respeito as críticas construtivas, não respeito as críticas de pessoas que não respeito, por exemplo. E que se calhar nem sequer sabem ver o jornalismo, não é? Que dizem mal só por dizer. Eu ia falar nas reportagens do MEC, porque isso foi uma altura em que a Ana Leal teve... Foi um dos momentos difíceis, sim, foi um dos momentos difíceis. Quando se não fosse a Ana Leal, não havia os dados que vieram ao público, não é? Fui interrogada desde a Comissão de Ética, as ERCs, isso passa lá a vida. É o que eu lhe digo, isto tem que se ter um jogo de cintura muito grande. Mas também ao fim de 30 anos já é como andar de bicicleta. Já nada me intimida nesse sentido. Chateia-me ter que ir a tribunal, muitas vezes, porque é uma perca de tempo para mim, confesso, e eu tenho muito pouco tempo disponível, digamos assim. Mas foi porque era o que eu dizia há pouco. Aproveita-se tudo e mais alguma coisa para se fazer uma campanha, porque eu tenho essa noção, sou uma pessoa incómoda e, portanto, aproveita-se tudo para descredibilizar. E vale mesmo tudo para descredibilizar. A minha resposta é que nunca perdi nenhum processo em tribunal e, portanto, acho que, não é? Porque, como imaginam também, a minha vida é esmiuçada, não é? As minhas reportagens, não é? São esmiuçadas até, sei lá, até não poderem mais. E, portanto, quando eu digo que não perdi, não me tiraram a carteira, etc, 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 e já passei por várias entidades, desde tribunais às ERCs, passo lá a vida a ser, não é? Ainda não percebi bem porquê, mas quando não perdi nenhum dos processos e quando me dão razão, no fim de muitos processos e de muito tempo decorrido, é outro tipo de desgaste, é porque afinal, se calhar não sou essa pessoa que dizem. E ao final destes 30 anos de carreira que tem, já passou por cenários de guerra, do Médio Oriente, faixas de Gaza, e as pessoas não têm muito essa noção. Para mim já é há tanto tempo, de facto. Mas sente falta disso? Gostava de voltar? Adorava. É assim, senti essa nostalgia, saudosismo, sei lá. A última vez que a Direção de Informação, em que fui a primeira escolha, que foi para ir para a Líbia, e tive que dizer que não. Eu tomei uma decisão, que foi depois do Afonso nascer, que já não podia mais aceitar esse tipo de desafio. Por causa do risco? Por causa do risco. Assumidamente tem a ver com o meu filho. Perguntou-me se tenho pena, morro de pena, morro de saudades. Aquilo era outro balão de oxigénio para mim, assim como quando vario de registro entre a investigação e os casos de vida, o ser repórter de guerra era outro balão de oxigénio para mim, no sentido de aquilo dava-me mesmo gozo, adorava e sinto falta. Eu funciono muito bem, debaixo de pressão, sem dormir, aquele é o meu registro também. Tenho pena, mas foi mesmo uma decisão que tomei na minha vida, que não iria pôr mais em risco, pelo menos de uma forma assim tão óbvia, porque é um cenário de guerra. Quando falo em cenários de guerra, Luís, estamos a falar, eu fui a primeira opção, não só em rádio, fui a primeira jornalista a chegar a Sarajevo, em plena guerra, estava na rádio comercial na altura, e fui a primeira opção sempre em termos de televisão para cenários de guerra, portanto estamos a falar mesmo na altura do início das guerras, um bocadinho diferente do pós-guerra, enfim, já quando há outro tipo de intervenção, por exemplo, na Bósnia, lembro dos capacetes azuis, em que as coisas depois já estavam mais calmas, os acordos de Dayton, etc, etc. Estou a falar mesmo de início de guerra, de correr risco de vida. E aí, não direi que foi uma promessa, mas foi uma decisão que tomei. Muito difícil, mas foi uma decisão que tomei. E, só para terminar, na pesquisa que fiz sobre si, na preparação para a minha entrevista, que obviamente tinha que fazer, eu não encontrei uma entrevista, por exemplo, que tivesse dado a um órgão de comunicação social, por exemplo, nacional. E é uma pessoa discreta e que não se expõe para além daquilo que as suas reportagens já vão expor. Isto é uma opção de vida?
É ser também uma assim? opção de vida. Ou tem a ver com acima aquela de questão tudo... de que o lugar do jornalista é atrás das câmaras? Não, nada disso. É uma opção e cada vez mais. Cada vez mais. Para além de que cada vez tenho menos tempo também, não estou a dizer que é um tempo perdido, mas é uma questão, é uma decisão também que tomei, cada vez menos exposta, digamos assim, e portanto evito ao máximo. Ok, pronto. Adelina Leal, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer tê-la aqui connosco. O prazer foi meu também. Termina assim mais um Panorâmica. Podes continuar a acompanhar os nossos conteúdos no Facebook ou rever o programa no nosso canal do YouTube. O E2 fica por aqui, mas volta na próxima terça-feira. Até lá, fiquem bem, boa noite e tenham uma ótima semana.